Oi, meu nome é Vinícius Brasil e eu queria conversar um pouquinho hoje aqui sobre aplicações da distribuição normal e do teorema de Bayes na análise de dados. Tá? Então a ideia aqui é primeiramente fazer uma breve revisão da distribuição normal, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre duas aplicações da distribuição normal. Depois, novamente, fazer uma revisão do teorema de Bayes aqui. E, por fim, falar um pouquinho sobre duas aplicações também do teorema de Bayes na análise de dados. Tá bom? Então, a distribuição normal ela é uma distribuição contínua de probabilidade, né? Ou seja, os seus suportes são os números reais, né? Os valores que podem entrar nessa função aqui são os números reais. Tá? Ela tem esse formato característico de sino, né? E ela tem dois parâmetros. Um deles é a média e outro é o desvio padrão. A média vai dizer aonde que o centro da nossa distribuição está, aqui no seu suporte, né? Então aqui na linha verde ela está aqui no -2, né? O centro dessa distribuição. Nos outros casos ela está aqui no 0, né? E o desvio padrão vai dizer o quão disperso estão esses dados da média, né? Então você pode ver aqui pela linha dourada que esses dados eles estão bem mais dispersos, né, do que aqui na linha azul, né? Na linha azul aqui, então, a gente vai ter a variância de 0,2, na linha dourada aqui a gente vai ter a variância de 5,0, né? Então, quanto maior esse valor, mais dispersos estão os nossos dados, né? Então, a distribuição normal ela é importante pelas suas características matemáticas, né? Mas principalmente pela sua ampla aparição em variáveis naturais, né? Então tem vários fenômenos da natureza que seguem uma distribuição normal. Tem aqui dois exemplos, né? Então esse aqui da direita é a diferença da temperatura em relação à sua média, né? A sua média mensal. Você pode ver ali que ele também tem esse formato característico de sino aqui. E a gente também tem a questão do peso dos bebês ao nascerem, né? Então você vê que ele segue também ali muito parecido uma distribuição normal, tá? Uma das aplicações então que a gente pode usar a distribuição normal é o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança ele é um intervalo de valores, né, calculado a partir da amostra que a gente tem, que tem uma certa probabilidade de conter o valor real. Essa probabilidade é o nível de confiança, né? Então, é essa a ideia, né? Você calcula o parâmetro a partir de uma amostra, né? E ele vai conter ali o parâmetro real, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Do seguinte, imagine que você tem uma empresa e essa empresa ela quer saber quanto que na média as pessoas gastam, né? Então, ela pega lá uma amostra de 100 clientes dela, né? E ela vai ver assim, putz, na média, esses caras gastam R$56, tá? Com um desvio padrão ali populacional, vamos supor, de R$12, né? Então a gente vai usar essa equação aqui, né, para esse intervalo de confiança, e a gente vai chegar na conclusão que as pessoas gastam entre R$53 e R$58, mais ou menos, na média, né? Então a gente pegou uma amostra de 100 clientes ali, estimou esse intervalo de confiança e aí com 95% de confiança a gente pode dizer que as pessoas gastam entre 53 e 58 reais, mais ou menos ali, né? Então é para isso que serve, né? A gente justamente não precisar ver que todas as pessoas gastaram, mas usando uma amostra e gerar ali uma estimativa para o nosso parâmetro que a gente quer, tá? Um outro uso também é o teste de hipótese, né? E a ideia dele é avaliar a significância estatística de um parâmetro estimado, né? Então, vamos supor que você estima um parâmetro e agora você quer ver se esse parâmetro ele tem um poder, né? Ele tem uma força ali, estatisticamente falando, né? Então, há diversos tipos de teste de hipótese, né? E a ideia normalmente dele é usar para ver se uma certa mudança que você faz tem um impacto. Tá? Então vamos pensar, por exemplo, no caso de uma empresa que ela quer testar um novo anúncio para o seu site. É uma empresa, um e-commerce, uma empresa de vendas, e ela quer ver se um dos anúncios que ela tem é mais efetivo do que o que já está. Né, já está hoje, né? Então o que ela pode fazer? Ela pode dividir esses clientes em dois grupos, né? E aí para um deles ela vai mostrar esse novo anúncio
e para outro ela vai mostrar um anúncio antigo, né? E aí ela vai capturando quantas pessoas compram de cada grupo, né? E aí no final das contas a gente vai usar um teste de hipótese para ver se a nova campanha fez vender mais ou não, né? Então daí a gente vai ver assim, putz, essa mudança aqui que teve é significativa? Ela fez vender mais, fez vender menos ou fez vender a mesma coisa, né? Então, para isso a gente usa o teste de hipótese e aqui dentro vai ter muito da distribuição normal, tá? Falando um pouquinho agora sobre o teorema de Bayes, né? É importante fazer primeiro uma revisão dele. E a ideia do teorema de Bayes é atualizar as probabilidades de um evento dado que outro evento aconteceu, né? Então imagina assim, eu tenho a probabilidade PA do evento A acontecer, e aí o evento B ocorre. Qual que é a probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu? É isso que o teorema de Bayes vai dar pra gente, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Antes de um jogo de futebol, o Flamengo tem 60% de chance de ganhar o jogo, né? Então, essa probabilidade é calculada antes de começar o jogo. Então, nosso evento A aqui é o Flamengo ganhar, né? Então, a gente vai ter lá a probabilidade dele ganhar de 60%. Vamos supor então que o Flamengo faz um gol aos 15 minutos de jogo. Você concorda comigo que a probabilidade do Flamengo ganhar muda agora? Porque a situação do jogo mudou, né? Então a gente tem um outro evento, que é um evento B, que é o Flamengo fazer um gol, que vai mudar a probabilidade de A. Então agora vamos supor que a probabilidade do Flamengo ganhar, dado que ele fez um gol, não é mais de 60%, agora é de 82%. Ela cresceu, né? Essa probabilidade ela aumentou dado que o Flamengo fez um gol, né? Então, quem vai trabalhar nessa parte numérica mesmo é a inferência bayesiana, né? É uma das aplicações ali do teorema de Bayes, que é justamente como calcular essas mudanças nas probabilidades, né? Então, ao invés de ter uma probabilidade, um número aqui, né, como 60%, a gente vai ter uma distribuição de probabilidade no começo, que vai ser a nossa distribuição de probabilidade a priori, né? E aí com os dados que estão vindo, com o mundo, essa distribuição vai mudando para uma distribuição chamada de a posteriori, né? Então, a gente vai ter aqui a nossa distribuição a priori, os dados acontecem, né? E aí isso vai gerar a nossa distribuição a posteriori. E a inferência bayesiana é justamente isso, é um conjunto de algoritmos e métodos para poder estimar essas probabilidades, né? Uma outra aplicação que eu queria trazer aqui também é sobre o algoritmo Naive Bayes, tá? Antes de entender o que é o problema do algoritmo Naive Bayes tenta resolver, a gente precisa entender o que é um problema de classificação, né? Então imagina assim, eu tenho várias amostras e essas amostras, cada uma pertence a uma classe diferente, né? Exemplo, imagina que eu tenho uma base de dados com tamanho de cabelo, altura, e a nossa classe aqui é o sexo biológico, né? Se é homem ou mulher ali. E a gente quer, com base no tamanho do cabelo e na altura, identificar se essa pessoa é do sexo biológico, masculino ou feminino, né? Então esse é justamente o problema de classificação. A gente vai ter um algoritmo que vai justamente buscar classificar, com base nessas características aqui, entre uma das classes. Esse é o problema de classificação, um problema bem conhecido já na área do aprendizado de máquina. E o algoritmo Naive Bayes, ele usa o teorema de Bayes para poder fazer essa classificação, tá? Então, o teorema de Bayes é usado lá dentro dele para gerar essas probabilidades, né, de uma certa amostra pertencer ou não pertencer a uma classe. Ele tem um problema ali que ele assume que as características, né, são independentes, né, mas embora ele tenha esse problema teórico, que ele é muito eficiente computacionalmente. Então ele é muito usado em sistemas de fraude bancária, assim, porque ele é muito rápido de se calcular. Então, aqui eu tenho algumas referências, né, se vocês quiserem dar mais uma lida. E por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.